Oi Crush Lovers, seja muito bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal. Hoje eu trouxe uma peça que é puro charme, conforto e praticidade, o nosso queridinho cachecol de crochê. Se você está procurando uma peça versátil, fácil de fazer e que combina com tudo, esse tutorial é para você. Ideal para quem está começando ou quer fazer algo rápido, mas cheio de estilo. E o melhor, eu vou te ensinar passo a passo completo com todos os detalhes, desde os materiais até o acabamento final. Então vamos para a lista de materiais. Para fazer essa peça, nós vamos precisar de 2 novelos. Para fazer essa peça, eu vou estar utilizando a linha confete da Círculo. Ela tem 476 de tex e as agulhas indicadas elas são de 3 a 5 milímetros. A cor que eu estou utilizando é a Duna. Agulha de crochê número 4, tesoura, fita métrica e agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Com a nossa agulha e fio em mãos, vamos começar a fazer o nosso cachecol. Começando com o nosso nó inicial. Feito o nosso nó inicial, nós vamos fazer 26 correntinhas. Na nossa 26ª, nós vamos pular a correntinha de número 26 e na próxima nós vamos fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vamos fazer uma correntinha, pular um ponto de base e no próximo ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Feito o nosso ponto baixo, nós vamos fazer uma correntinha, pular um ponto de base e fazer um ponto baixo. Correntinha, pula uma correntinha, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo desta forma até chegar no final da carreira. Chegamos no último ponto. Para vocês saberem que deu certo, tem que estar aqui, ó, uma correntinha e no último ponto nós vamos fazer um ponto baixo. Feito esse último ponto baixo, nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho. Esse último ponto que nós fizemos, nós vamos fazer um ponto baixo. Feito ponto baixo, vamos fazer mais um ponto baixo. Agora vamos fazer uma correntinha e no próximo espaço de uma correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Correntinha, no espaço, um ponto baixo. Correntinha, no espaço, um ponto baixo, até chegarmos no final da carreira. Chegando no final, ao contrário da outra carreira, nós vamos fazer aqui, no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. E aqui temos o último ponto baixo, que nós vamos fazer um ponto baixo sobre ele. A carreira sempre vai começar desta forma. Uma correntinha, vira o trabalho, no mesmo ponto que nós fizemos um ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos começar a fazer as repetições de carreiras, ok? Nós temos duas repetições principais neste desenho, a carreira 1 e a carreira 2. Todas as carreiras ímpares vão imitar a carreira 1 e as carreiras pares vão imitar a carreira 2, que é, a gente começa com um ponto baixo, uma correntinha, e então vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, no espaço, um ponto baixo. Sempre vamos fazer os pontos baixos no espaço de uma correntinha. Só vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo no primeiro ponto e no último ponto da carreira. Nós não vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos no meio da peça, somente no início e no fim, que é para deixar o nosso trabalho retinho. É assim que funciona este ponto. Nós sempre vamos fazer um ponto baixo na correntinha, não sobre ponto baixo, também para deixar com este desenho a nossa peça, como vocês podem ver. Agora chegamos ao final. A carreira anterior, ela tem 2 pontos baixos, um do lado do outro. Nessa carreira, nós vamos fazer uma correntinha e no último ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo. Lembra que eu falei? No primeiro e no último ponto baixo, nós fazemos ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, no meio, sempre separados. Novamente, vamos começar uma carreira. Uma correntinha, vira o trabalho, sobre ponto baixo, um ponto baixo. Como a carreira anterior era de número ímpar, o próximo é o par. E o par sempre começa com 2 pontos baixos. Então, no próximo, nós vamos fazer um ponto baixo, porque é uma correntinha já aqui. Correntinha e aqui no meio, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim até chegar ao final da carreira. Chegamos aqui no final, ponto baixo sobre correntinha e no final, ponto baixo sobre ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo o nosso trabalho desta forma até chegar no final. Qual que é o final? Nós vamos fazer uma peça com entre 1,5 m e 1,70 m.
A minha peça, eu vou fazer ela com em torno de 1,60 m, o tamanho que eu fazer a minha peça. Mas vocês podem fazer a de vocês com 1,70 m, 1,80 m também, caso seja do desejo de vocês, mas uma medida padrão de cachecol é 1,5 m a 1,70 m. Desta forma, eu vou seguir fazendo o meu e quando eu chegar no tamanho que eu escolhi, eu volto com vocês para mostrar como que vamos finalizar a nossa peça. Essa é uma peça totalmente de repetição e muito prática de se fazer. Finalizei o cachecol, esse é o último ponto feito dele, cheguei na altura desejada, então eu vou vir com a tesoura, cortar e eu vou fazer o acabamento do nosso cachecol. Eu vou fazer do acabamento do nosso cachecol. Puxei o fiozinho aqui, então agora eu vou passar ele por detrás para esconder esse fio. Com o fio passado aqui no final, eu vou prender com a cola para ele ficar bem escondidinho. E está finalizado aqui o nosso cachecol, como vocês podem ver. Esse é o início e aqui nós temos o fim dele. Ele ficou com o total de 16 ou 15 centímetros e meio, quase 16 centímetros aqui de largura e de comprimento, ele ficou com 1,62 m. Eu quis deixar ele com esse tamanho, tá? Vocês podem fazer ele até chegar no 1,70 m do nosso cachecol, se vocês tiverem interesse. Aquilo que eu falei, vocês podem fazer ele entre 1,5 m e 1,70 m. O meu eu quis deixar com 1,62 m. Esse é o resultado final do meu cachecol. Eu vou mostrar para vocês agora apenas como que vocês podem fazer para deixar o seu cachecol com a franja. O meu, ele vai ficar assim no resultado final. Porém, caso vocês tenham interesse em fazer a franja, eu vou mostrar como é que nós fazemos. Como é que nós podemos fazer. Com o fio em mãos, vocês vão definir a altura que vocês querem deixar a franja de vocês. Por exemplo, aqui, vocês podem escolher o tamanho dela. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês com 5 centímetros. Eu vou pegar o meu fio aqui com 5 centímetros, essa é a altura de 5 centímetros, e então eu vou cortar ele com 10 centímetros, tá bom? E vou continuar fazendo isso por mais algumas vezes. Vou usar o próprio fio de base para cortar os outros. Se quiserem cortar um pouquinho maior também podem, para depois irem fazendo o ajuste. Eu vou cortar aqui 4 apenas, só para mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Com ele feito, podemos fazer isso daqui somente com os nossos dedos ou podemos fazer com a agulha também. Mas eu vou fazer com a agulha para ficar mais prático. Dobrei o nosso fio para ficar com a altura, né? E então eu vou passar ele aqui, ó, com a agulha e vou puxar aqui para trás. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha. Feita essa correntinha, ele tá preso aqui. Se vocês quiserem colocar mais de um no mesmo, vocês podem. Puxei, vou laçar e eu vou puxar aqui, ó. Puxei novamente, tá vendo? E é assim que você vai ir fazendo por toda a sua volta, até chegar no final, sempre deixando ele exatamente dobradinho aqui para ficar exatamente da altura que nós queremos que ele fique. Aqui puxa por dentro. Tá vendo? No próximo, vou fazer da mesma forma. Estão vendo? E vai só seguir fazendo até o final para poder ficar com esse babadinho tanto deste lado quanto na outra ponta do seu cachecol. E é assim que vocês podem fazer para poder deixar com o babadinho. Quando finalizar, vocês vão esticar ele aqui e vão vir cortando para poder deixar eles exatamente do mesmo tamanho. Aqui assim, e ir cortando para eles ficarem exatamente da mesma altura. E é assim que se faz a franjinha para colocar no seu cachecol.
Se vocês quiserem deixar ela mais fininha, vocês podem também abrir o fio, deixar a franjinha com bem mais coisinha. Só abrir aqui o fio. Tá vendo? Como vocês podem ver, ela fica bem mais fininha, fica com um detalhe até interessante com essas curvinhas aqui. Bem, e esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir e, caso você seja novo por aqui, também se inscrever no canal, que eu estou trazendo toda semana novos tutoriais para vocês de peças de crochê, ok? Então é isso, agradeço vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!